Olá, esse é o Mil Contra, o seu podcast empreendedor aqui do Inter Empresas. Aqui você vai encontrar diversos conteúdos das mais diversas naturezas que vão te ajudar aí na sua jornada empreendedora. Marketing digital, finanças, gestão, enfim, tudo que pode ser útil aí para a sua empresa e para a sua gestão do dia a dia. Eu sou Igor Mendes, gerente executivo de Growth aqui do Inter, e hoje eu estou com mais dois convidados super especiais para a gente falar de empreendedorismo e empreendedorismo negro aqui no Brasil. Sejam bem-vindos. Obrigada. Raida, você poderia se apresentar para a gente? Sim, obrigada pelo convite, antes de tudo, Igor. Meu nome é Raida, sou publicitária, fundadora da Sofi, que é uma agência de comunicação só de mulheres aqui de BH, e também mentora de líderes. Legal. Vitor, você pode se apresentar para a gente também? Igor, é um prazer estar aqui. Então, meu nome é Vitor, tenho 27 anos e estou empreendendo aí nesse mercado do audiovisual e produção fotográfica há um ano, mais ou menos. E tem uma empresa que chama Criativamente Filmes. Legal, gente. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E para a gente começar a nossa conversa, assim, eu queria falar um pouco sobre esse primeiro contato com o empreendedorismo. Raida, como que foi ter esse estalo? Quero empreender. E como foi esse seu primeiro contato? E se teve algum momento nessa sua experiência aí que você quase pensou em desistir também? O primeiro contato foi na infância ainda, pais empreendedores. Então, eu me lembro disso, mas não deu muito certo na época o negócio. Então, conscientemente, não passava pela minha cabeça empreender, não. Mas já tem 10 anos que eu empreendo. Então, há 10 anos atrás, eu sou do mercado de agência, sou do mercado de publicidade, já tem alguns anos, vamos para 16 anos já. E aí, eu sou adepta ao home office e não via isso no mercado na época. Perfeito. Então, sempre trabalhei distante do trabalho, sempre trabalhei distante, nunca morando em BH. Entendi. E aí me incomodava muito o trajeto, o trânsito. Perfeito. E aí eu comecei ainda com essa visão romântica do tipo, vou trabalhar em casa, olha que sucesso, né? Flexibilidade, não vou pegar trânsito, e a ideia começou por aí. Ok, até hoje eu atuo de forma home office, mas no meio do caminho eu fui percebendo que empreender é mais do que isso. Sobre desistir, gente, no início, acho que toda semana eu pensava em desistir. Onde eu estava com a minha cabeça, porque sempre é mais desafiador, eu acho. Vou deixar o Vitor responder essa também, mas eu acho que é mais desafiador do que a gente imagina. E aí depois que o negócio vai se consolidando, né, tem um dado do Sebrae que fala que até os primeiros 5 anos, a gente tem, né, uma tendência... É maior. Exato. E aí depois que passou esses 5 anos, eu falei, gente, passei no teste. Deu certo. Deu certo. Agora a conversa começou. Legal. E, enfim, foi assim. E para você, Vitor, como é que foi esse processo? Olha, eu também tive meu primeiro contato na infância. Minha mãe, ela tinha um salão de beleza, mas ao mesmo tempo ela também não sabia muito bem gerenciar, cobrar. Foi passando o tempo, ela deu uma parada. E aí mas eu também não me interessava em empreender. Eu faço jornalismo e é um interesse que eu queria ser repórter, trabalhar na frente das câmeras e era o meu foco. Foi passando o tempo, eu sempre gostei de contar histórias das pessoas. Aí eu comecei a apaixonar pela área de design, fotografia, produção audiovisual. Aí comecei a pegar uns freelances em 2018. Foi um tempo assim, mas não estava tão fixo. E os clientes foram aumentando, e aí eu fui pegando um pouco mais de tempo, mais uma cartela maior. E mesmo trabalhando assim, CLT, né, eu conseguia conciliar. Só chegou um tempo eu falei, ou é isso, ou eu arrisco. E chegou um tempo, eu já estava numa empresa que era do meu sonho, então eu tentei de tudo entrar na empresa, consegui, falei assim, meu Deus, eu estou realizando um sonho. Só chegou um momento, falei assim, ou eu arrisco para viver coisas diferentes, coisas que às vezes eu não poderia viver na empresa onde eu estava. E eu falei, é isso, é agora. Sem nada, uma base assim de valor para começar, eu falei assim, não, é agora, vamos embora, arrisquei e fui embora. E também, como a Raida falou, todo dia era pensando em desistir, né? Porque as oportunidades vêm, mas também os desafios vêm. E cada vez mais a gente tem que agir com coragem, mas também com os pés no chão para falar, ó, isso eu posso, até onde eu posso chegar. E estamos aí. E vocês falaram um pouco que veio muito as coisas foram acontecendo, né? Assim, Sim. Vocês foram entendendo, faz sentido, eu quero arriscar, isso está me chamando a atenção e eu quero experimentar isso, né? E vocês dois, né, tiveram uma formação acadêmica, né? Passaram pela universidade. E vocês sentiram, né, em 2 pontos, né?
se vocês se sentiram preparados pela academia para enfrentar esse desafio do empreendedorismo e vocês sentiam que isso era algo que era estimulado de alguma forma, que vocês sentiam representados, esses desejos que vocês tinham de empreender dentro desses espaços. O que você acha aí? Bom, pelo menos na época da minha formação, eu não me lembro muito desse incentivo. A gente era preparado para atuar no mercado, numa estrutura que já existia há muitos anos. Então, eu acho que, tanto que a ideia de empreender vem muito depois de atuar no mercado, mas na academia eu não me lembro nem desse assunto, assim. Sim. Então, hoje eu sei que tem disciplinas mais focadas em empreendedorismo, mas não era uma realidade no curso de comunicação na minha época. Sim. Até teve uma matéria mesmo na faculdade sobre empreendedorismo, mas também eu não tinha tanto esse incentivo, me sentir, não, vou empreender. O meu foco era também trabalhar numa empresa, uma emissora, algo assim. Não era focado em empreender. Sim. E aí, nesse sentido, né, eu falei um pouco da academia para falar um pouco de como vocês se sentiam apoiados nesse processo, né? Se vocês se sentiam apoiados muito por esse conhecimento acadêmico que vocês construíram, ou vocês tiveram que construir outra rede de apoio, né? Em quem que vocês foram recorrer, então, para construir isso, né? Em quais ambientes, em quais pessoas que vocês sentiram que vocês poderiam construir essa rede de apoio? Primeiro você, Vitor, o que você acha? Como é que foi isso? Olha, eu fui muito na minha família, né? Falava com a minha mãe, assim, pedia, mãe, olha, eu tô pensando em empreender, como você já tem um salão, o que você acha? Ela falou, o primeiro passo, você vai ter que começar a saber cobrar. Não tem como ficar fazendo fiado, não. Se for, você não vai pra frente. Gerenciar a finança, horário de clientes, aquilo. E eu comecei a ir atrás de alguns amigos que já empreendiam como fotógrafo, tinha um estúdio. Aí eu falava, mandava áudios, me conta como que você começou, quais foram os desafios, o que você passou, o que você achou de mais interessante, ou como que eu posso trilhar esse caminho. E aí eu consegui pegar alguns apoios, principalmente da minha família, né, mas de outras pessoas nessa mesma área, assim, acho que me ajudou demais a abrir a visão. Porque um dos pontos também que, quando eu comecei, um colega de trabalho, assim, ele falou comigo, olha, pra gente, nós que somos negros, é um pouco mais difícil. Se eu fosse você, eu continuava na empresa que você está, porque talvez você não vai ter tanta oportunidade assim. Aí eu pensei bem, falei assim, não, eu vou arriscar. Eu tô aqui, muitos conseguiram, então também consigo, então vamos embora. E tô aí, então acho que tive essa palavra de apoio, mas também tive uma palavra assim que me deu um pouco de medo, de pensar no cenário econômico como estava. Eu falei assim, nossa, será que de fato eu posso arriscar isso mesmo? Mas tô indo. Ouvindo o Vitor, me lembrei que essas falas que nos dão medo, elas são em maior número do que as falas de apoio, né? Tanto que a gente escuta no início, mas e você vai trabalhar também? Ou você vai fazer só isso? Mas e se não der certo, né? Enfim, mas eu tive muita confiança da minha família e uma rede de apoio que eu fui construindo de network no trabalho mesmo. Então, até pouco tempo, acho que uns 2 anos atrás, eu parei para pensar que na agência, hoje não mais, mas até 2 anos atrás, a maior parte dos clientes e os principais clientes estavam de alguma maneira conectados à minha carreira. Então, são pessoas que eu já havia trabalhado, gestores, foram meus gestores. Exato. Então, os colegas foram uma forte rede de apoio. O Vitor citou a questão racial, né? Assim, que em certo momento, nessas palavras de desencorajamento, né? Isso aparecia muito. E na realidade, assim, vocês sentem que isso de fato aconteceu e como aconteceu? Em que momentos vocês sentem que isso pode ser um obstáculo, né, em geral? Olha, eu acho que isso sim acontece, muitos olhares mesmo, assim, às vezes a pessoa olhar para você e pensar que você não é capaz de conseguir entregar uma certa produção ou de ter algumas certas dúvidas. Mas eu acho que vale também do que a gente pensa sobre nós, quem a gente construiu, né, durante tempos, trabalhando como regime CLT e etc., quem a gente construiu do nosso caráter, nossa personalidade, porque a gente sabe, se a gente conseguiu chegar até ali, então a gente pode impulsionar ainda mais. Eu acho que vale a pena a gente ter uma mente forte, trabalhar nesses aspectos, de não deixar com que as pessoas coloquem a gente em caixa, né, nos moldem, porque a gente pode ir além, mas tem muito sim, no mercado eu acho que tem um pouco de olhares e preconceitos, né, sempre vai ter, mas cabe a gente também abrir espaço para novas pessoas, igual empreendedores negros de sucesso, que conquistaram, ou que estão começando, mas estão galgando aí um caminho legal. Isso é muito bom. A gente ter essa referência e fazer também
olhares, né, de referência e a gente também seguir sendo uma referência para outros. Tentar construir isso também, né? Sim. E para você, Raí? Bom, eu percebo muito o seguinte, eu acho que as oportunidades comerciais são mais difíceis da gente acessar. Eu acho que tem a ver também com o acesso, que a população preta tem a alguns espaços, e quem bate o martelo em grandes contratos são espaços de poder, e nem sempre a gente está nesse espaço, ou a gente consegue acesso a ele. E aí eu acho que quando a gente consegue chegar lá e consegue a oportunidade, eu acho que a gente precisa ralar muito para não acontecer isso que o Vitor falou, que são os preconceitos, né? Já estabelecer que o seu nível vai ser inferior, por exemplo, a uma outra entrega. O que é muito triste, porque a base do empreendedorismo no Brasil, mais da metade são de pessoas pretas, né? O microempreendedor, o pequeno empreendedor. Então, é uma base trabalhadora, maioria, e ainda assim não tem esse título, né? Não é visto. Os acessos todos. Exato. E os acessos e a credibilidade também, porque quando a gente consegue romper a barreira do acesso, a falta de credibilidade pode sim impactar nos números, no negócio, no tempo de crescimento, mas eu acho que a gente tem conseguido nos últimos anos avançar nessa pauta, apesar, né, que precisamos avançar ainda mais. Mas você tem alguma estratégia assim que você usa para enfrentar, né, esses obstáculos assim? Até do ponto de vista de quem está ouvindo a gente, né? Assim, como que ela pode usar dessas estratégias ou estratégias similares para também enfrentar eventuais obstáculos que ela enxergue? Eu acho que essa dica do Vitor do se envolver e estar próximo de outros empreendedores pretos é algo que nos fortalece. Perfeito. É o que a gente chama de vou me aquilombar, vou estar próximo dos meus, de outras pessoas que vieram antes de mim e construíram isso, e juntos ali a gente se fortalecer para seguir, porque é uma estrutura que não depende da gente, né? É uma estrutura que já existe e que, na verdade, que a gente precisa do apoio das pessoas brancas para né, quebrar essa estrutura. Então, a gente não tem muito controle sobre ela, muito pouco, ou nenhum controle sobre ela. Então, é maior eu que a gosto. gente, né? Exato. É uma estrutura de muitos anos. Então, eu gosto dessa sugestão de caminhar com outras pessoas pretas para nos fortalecer e a gente ter um network mesmo. Legal. E para você, Vitor, né? Não, com certeza. Eu acho que ter esse apoio de pessoas que também chegaram lá, né? Pessoas pretas que também estão fazendo sucesso, que estão crescendo, faz total diferença. E a gente trabalhar a nossa mente, principalmente, de saber quem nós somos e que nós temos valores, que nós conseguimos conquistar. A gente não deixar o nosso pensamento auto nos sabotar, né? A gente pensar, não vai dar, ou porque alguém falou, a gente começar a dar um passo para trás. A gente tem que sempre trabalhar, ter uma mente forte, sim, com certeza. E ainda nesse sentido, assim, evoluindo para um próximo nível, né? Dentro desses desafios todos, né, e dessas estratégias que vocês usam, cada um de vocês pode compartilhar com a gente assim, um momento específico em que vocês se deram conta de que, assim, nossa, eu ultrapassei uma barreira que eu nunca imaginei que eu teria ultrapassado, assim, e está gerando um valor, né? Está gerando algo para o seu negócio e para você mesmo que você nem imaginava que seria gerado. Assim, Raida, começando por você. Sim, e vou responder e pegar carona nessa última fala do Vitor sobre autoconhecimento, né? A gente se conhecer, eu acho isso uma força muito importante no empreender. Porque quando você se conhece, você começa a olhar para os padrões que você repete, pelas inseguranças, que eu acho que também é uma insegurança muitas das vezes criada por essa estrutura, mas são inseguranças, né? Não vem da gente, vem de algum lugar, mas que a gente pode observar, né? E isso conversa um pouco com a história que eu vou contar agora, que foi um dos momentos que eu falei, gente, está acontecendo mesmo. Porque em 2021, se eu não estiver falando o ano errado, em 2021, a Sophie foi convidada a participar de uma premiação de melhores empresas para se trabalhar no estado. Eu recebi o e-mail, falei, gente, vamos embora. No primeiro momento, eu tinha certeza que aquele e-mail veio por engano. Absoluta, assim, é um mailing que erraram o mail. Né? Enfim, mandaram o e-mail, chegou aqui. Mas, enfim, me inscrevi no evento, fui eu e mais uma colega da agência e cheguei lá, eu entendi que era para premiar a partir de um ranking de pequenas, médias e grandes empresas do estado. Falei, legal, vamos embora, estamos aí. Mas eu ainda achava que quem estava lá, a maioria das pessoas, eram convidados para assistir a premiação. Sim.
em nenhum momento, nenhum não, tá, mas 90% do tempo eu não imaginei que estaríamos entre as premiadas. Principalmente quando começou a ler o ranking. Então, hoje a gente faz piada disso, mas na hora realmente foi uma tensão para mim. Porque começou a ler o ranking das pequenas empresas, então eram 20, então 20, 19, 18. Chegou no 10, eu falei, gente, importante que a gente veio, né? Importante é competir, né? Era uma competição, mas enfim, vamos tomar aí o espumante que tem daqui a pouco no happy hour e vamos aproveitar o que tem. Porque eu pensava em algum momento, né? Os 10%, talvez estejamos entre as premiadas, mas entre as 10 primeiras, impossível para mim. E quando anunciou o 5º lugar e chamou a Sofia, eu falei, gente, e aí por fora, né, toda uma cena bem cenográfico, né, tranquila, vamos lá, pegar o troféu. Por dentro, aquela efervescendo. Sim, do tipo, não acredito, de voltar para casa com o troféu na mão e pensar, gente, a coisa aconteceu, porque a cultura da Sofia é algo que a gente olha muito, por isso uma agência só de mulheres, num mercado que principalmente a liderança e as áreas criativas são bastante masculinas, e olhar para a cultura organizacional, para colaboradora se sentir, perceber que está numa empresa que de fato é humana, que olha para suas necessidades, enfim, era algo que era um desejo muito forte em mim. Então, mais do que uma premiação ou coisa do tipo, eu acho que foi a ficha cair mesmo de estamos conseguindo criar esse lugar. Está sendo reconhecido, né, de alguma maneira. Muito legal essa história. E para você, Vitor? Isso é muito legal que a Raida falou, que de fato a gente fica, tipo, explodindo por dentro de felicidade de estar ali, né, poxa, uma oportunidade que a minha empresa está me levando. Sim, eu acho que para mim, um ponto principal é nas possibilidades que hoje eu tenho de comprar equipamentos e adquirir coisas. Porque eu não tinha acesso há anos atrás e quando eu trabalhava como só freelancer, eu não conseguia ter certas coisas. E tentava, conciliava, mas agora, tipo, de um ano para cá, que eu estou focando totalmente no empreender mesmo, é surreal, que eu vejo assim, poxa, eu tenho um computador top para poder fazer meus trabalhos, um equipamento legal, e em pouco tempo eu falo assim, tipo, gente, surreal, como que eu estou conseguindo isso? Tá rolando. Então, as coisas estão acontecendo. Não, só destaque, eu estou muito feliz, então é uma oportunidade muito grande. Da gente estar passando um pouco da nossa trajetória para frente e um pouco das possibilidades que a gente pode criar empreendendo. Legal. Muito legal, é isso mesmo, assim. É bem legal ouvir as histórias, né, porque a gente está aqui, já é o 20º episódio que a gente passou por vários tipos de empreendedores aqui. E é muito legal a gente escutar isso, assim, porque o brasileiro é um empreendedor nato, mas é um empreendedor fazedor, né? Verdade. Ele começa gostando do que ele faz, do que ele aprendeu como ofício, seja cozinhar, seja fotografar, seja arte, seja, enfim. E ele vê uma oportunidade que é transformar aquilo em maior do que ele constrói, do que ele tem hoje. E ele vai construindo as próximas etapas na fazeção mesmo. Ó, vou arriscando e vou entendendo. Enquanto em outros lugares, em outros países, em outras culturas, é muito o contrário, né? Você se prepara academicamente para aquilo, você estuda, enfim, você faz toda uma preparação prévia, um planejamento para poder chegar nesse dia. E no Brasil é o contrário, assim, a grande maioria dos empreendedores é assim. E em todos a gente ouve esse que vocês trouxeram aqui, que é, quando eu assustei estava acontecendo. Quando eu assustei tinha um elemento novo e que eu falei, olha, tá ficando uma coisa grande. E aí, nesse sentido, por que eu falei um pouco disso, né? Tem algumas coisas, umas decisões que vocês tomaram nos empreendimentos de vocês, né? A Raida, por exemplo, tomou a decisão de ter uma equipe 100% feminina, né? Em que momento nessa jornada, né, você decidiu, ó, esse vai ser meu foco, esse vai ser o meu formato, esse vai ser meu diferencial enquanto empreendedor, enquanto empreendimento, né, de ter essa opção por uma equipe 100% feminina? Legal. Logo no início da criação da marca Sophie, isso já estava definido, assim. Já éramos uma equipe de 5 mulheres. Nesse tempo, a empresa passou por uma reformulação administrativa. Sim. Comecei em 2016 e aí, 3 anos depois, nasce a Sophie já com o time todo feminino e a gente, todas elas já vindo do mercado de agência, algumas da área de criação, ainda nunca tinha tido uma dupla de criação, que é uma outra mulher, pouco lideradas por mulheres e que eu não me lembre nenhuma
com liderança de pessoas pretas, por exemplo, sejam homens ou sejam mulheres. Então, a gente entendeu que também eu acho que eu não queria abrir mais uma agência, né, para ser igual a qualquer outra. Mas muito mais importante do que isso era, de fato, o significado disso, de ter um time só de mulheres e de que no futuro a empresa crescesse. E a realidade hoje de ter lideranças femininas, hoje são 6, 7 líderes, são mulheres, né, e ter esse desenho da cultura e até a forma de entregar o produto, tudo pensando nessa oportunidade de aumentar a nossa representatividade nesses lugares. Então foi uma oportunidade de conectar o propósito com o negócio. Sem dúvida, é o propósito da agência e a gente entende que ele conversa total com o negócio. Perfeito. Já você, né, Vitor, hoje tem uma jornada solo, né, digamos assim. E quais são os desafios que você vê nessa jornada solo e se um dia você pensa, né, em pensar sobre isso, sobre essa expansão e como você pensa esses próximos passos? Olha, é uma jornada muito desafiadora, porque de fato você está sozinho, os desafios assim, dobra e é você e você ali, né? Mas é legal ao mesmo tempo, porque eu aprendo muito com outras pessoas, porque eu tenho que me aproximar de outras pessoas para entender a história delas e poder contar a história delas. Então, é muito importante e legal isso, mas eu acho que um ponto, eu penso muito em ter outras pessoas me ajudando, porque está chegando um momento, é isso que também eu fico às vezes assustado. Tá chegando um momento que eu não tô conseguindo fazer certas coisas sozinho. Então, igual, vai ter um evento que eu tenho que contratar mais 3 pessoas para trabalhar comigo. Aí eu fico assim, gente, eu tô contratando. Que legal isso. Então, é muito bom isso. Então, eu pretendo, sim, ter outras pessoas para trabalhar junto. Mas os desafios de trabalhar sozinho é porque, às vezes, é a madrugada ali, sozinho, editando. E muitas das vezes você não tem alguém para poder ter uma orientação ou pedir uma ajuda, mas aí você tem que tentar ir na raça mesmo, mas é um desafio muito grande, todo dia. Legal, e aí a gente estava falando nos 2 casos aqui, né, foco, propósito, os valores que a gente tem, que a gente quer que estejam, né, dentro da nossa empresa, né, e vocês 2 são empreendedores, né, da área de comunicação, né, e a área de comunicação é sobre narrativa, é sobre conceito, é sobre posicionamento, né? E a gente tem demandas comerciais nesse mercado, né? Assim, interesses comerciais, interesses que são de venda, né? E como que vocês tentam conciliar as duas coisas, assim, né? A gente precisa vender, a gente precisa gerar receita, gerar vendas, mas como que vocês conseguem conciliar o propósito de vocês com essa necessidade comercial também? Eu acho que eu não concilio. Só vai. Porque eu acho, na verdade, o seguinte, a gente estava falando sobre o fazedor, né? O empreendedor fazedor. Isso porque a base do nosso empreendedorismo no Brasil é sobrevivência, né? Então a gente tem os boletos para pagar, enfim. Mas eu sempre tive muita dificuldade, talvez a palavra seja resistência, de atuar, né, como publicitária em campanhas, em produtos que iam muito contra o que eu acredito. Então, no início, eu não tive oportunidades que me fizessem falar não por esse motivo. E depois aconteceu e aí eu já estava muito nessa vibe do não, assim, não é o que eu quero para o negócio. E que bom que essa oportunidade, ou essas, na verdade, chegaram em um momento que não definia a vida da empresa, assim. Então, eu acho que justamente por sermos um país onde o empreendedorismo é muito por sobrevivência, né? Muitas mulheres empreendendo, pessoas negras, o empreendedor sozinho, né? Já é solitária essa posição, precisa, independente. Exato, ele precisa pagar a conta no final do mês. Então, hoje eu não concilio nesse sentido, assim, não é algo que eu acredito. Tem os requisitos já. Isso. Muito porque também de observar, né? Eu acho que uma coisa que nos ensina muito é observar o mercado, aprender como fazer e como não fazer. E aí, nessas oportunidades, no mercado de agência, eu percebi alguns movimentos que eu falava, olha, tá vendo, gente, não vale a pena. Não vale a pena, não vou por esse lado. E isso acontece até hoje, tem funcionado. Então, hoje eu atuo assim, mas eu sei que é um desafio para o empreendedor, porque é isso, porque no final do mês, né, a conta tem que fechar. É verdade. São muitas coisas que às vezes a gente tem que aceitar no meio do caminho, que a gente fala assim, hoje tem clientes, tem situações que eu tenho que aceitar porque eu preciso do dinheiro, que eu preciso fazer, né, retornar ali.
mas eu também pretendo chegar no momento para conseguir conciliar. Hoje eu não concilio também o Vitor pessoa física do Vitor MEI, tipo assim, tudo tá uma loucura. Tudo é um ano que eu tô assim, numa loucura, né? Faz isso, faz aquilo, vamos produzindo, e é um desafio diário mesmo. E aí a Raida comentou do não, né? A primeira vez que falou não, enfim. E a gente precisa dizer muito não enquanto empreendedor, mas também a gente recebe muito não, né? Sim. Vocês poderiam dizer um não, assim, na história de vocês enquanto empreendedores, que hoje vocês olham, nossa, ainda bem que eu recebi esse não, porque eu consegui alcançar outras coisas a partir dessa negativa, assim, tem algo que vocês podem citar? Não falta, né? Não faltam casos de não, porque a maioria, né, das vezes é o não e não o sim. Mas tem um que eu acho que me gerou um aprendizado muito importante sobre um assunto que é técnico, que é precificação, mas que foi... Isso é uma dor de todo empreendedor. Pois é, e foi um ensinamento, apesar do assunto ser técnico, foi um ensinamento que não foi o técnico ali, não me deram o conteúdo técnico, mas me ensinou muito, que foi uma apresentação de proposta comercial em um cliente. Na época, isso antes da formulação da marca Sofia, que é uma agência só de mulheres, antes eu desenhei uma proposta e eu, assim como a maioria dos empreendedores que começam, não sabia precificar, né? Precificava, assim, a conta que eu preciso pagar e quanto que eu acho que é justo para essa pessoa me pagar. E vamos embora, a conta vai ser mais ou menos essa. E eu estava já começando a pensar, gente, essa precificação não está funcionando, eu preciso aumentar o time, e aí, enfim, a conta não vai fechar uma hora, eu preciso repensar. Mas aí eu levei a proposta ainda nesse preço antigo e eu comecei a perceber o quanto eu diminuía de percepção de valor e quanto estava barato, estava muito, muito, muito barato. Enfim, e eu acho que isso que eu vou falar agora talvez tenha muito a ver também com a pauta racial ou de gênero. Quando eu apresentei, pensando assim, meu Deus, está muito barato, está muito barato, está muito barato, a percepção do cliente foi exatamente o contrário. Está muito caro. E ele usou uma frase, ele verbalizou isso numa frase que foi assim, uma das piores que eu ouvi nesse tempo, que foi mais ou menos assim, menina, você não vai enriquecer as minhas custas com essa proposta. Aí que, na verdade, eu comecei a pensar, gente, tá muito barato, muito, 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 muito. E ele falou isso porque para ele tá muito caro, então eu não tô encontrando o perfil de cliente que de fato é o ideal para o meu negócio, que vê o valor num trabalho e que entende que para ter uma entrega de qualidade, e algumas vezes no prazo que o mundo publicitário tem, precisa de grana, e não era muita grana, realmente o preço ficava muito mal, gente. Então, assim, se ele tivesse falado isso anos depois, eu, sei lá, né, ficaria balançada, mas nesse dia foi muito assim, realmente, eu estou precificando muito mal e estou ofertando o meu trabalho para as pessoas erradas. Então, isso me ensinou muito. A partir disso, foi um ponto bem importante, porque eu sentei, e foi quando eu fui no Sebrae, eu acho que essa é uma dica importante. Quando eu fui no Sebrae, falei, gente, preciso de ajuda aí, quem manja de precificação, preciso sentar com essa pessoa e ter uma mentoria. E tive isso, individual, mudou muita coisa a partir daí. E, enfim, e aí mudou produto, mudou público. Você conseguiu se desenvolver muito depois disso? Sim, foi um ótimo não, agradeço, inclusive. Muito bom esse não. E para você, Vitor, teve algum... Eu acho que nesse início está sendo também a precificação. Porque eu não sei muitas das vezes cobrar direito, só que eu tive ao contrário. Eu já fiz propostas incríveis que eu falei, se não, o cliente vai aceitar, vai ser show. Ele, tipo, tá muito barato, eu acho que o serviço não vai prestar, não. E aí eu comecei uma outra percepção. Exatamente, eu comecei a pensar, poxa, eu preciso me valorizar. Porque o tempo gasto, as madrugadas virando, equipamento e tudo, é muito gasto. Então a gente tem que começar a pôr na balança isso. Eu tenho essa dificuldade de precificar mesmo. Nesse um ano eu estou desenvolvendo mesmo. Eu acho que a dica que você falou do Sebrae é bem bacana. Até para mim procurar mesmo, para poder desenvolver mais. E é isso. Eu acho que esse não foi assim um não vou aceitar por ser barato. Me fez olhar por outros pontos. Que eu preciso melhorar a minha precificação para de fato valorizar o trabalho que eu desenvolvo. Sim. E esse teste também de ir para o mercado, tomar o não. Sim, faz parte. E às vezes um sim que não era para ter vindo, você fala, meu Deus, eu não agora acredito. me ferrei, né? Me ferrei, vou ter que entregar isso por esse preço. E aí a gente vai apanhando, vai testando, vai aprendendo. É um pouco do perfil mesmo. Sim. E aí, voltando um pouco lá no nosso papo da questão racial, né? E você também falou da questão de gênero, acho que é em geral, né? Essas questões estruturais que a gente tem no país.
vocês sentiram que em algum momento, algum trabalho que vocês fizeram, né, alguma entrega do empreendimento de vocês ajudou a mudar essas percepções que vocês sentem que estão incrustadas nessa estrutura, né? Assim, uma percepção sobre a qualidade do trabalho, sobre o nível, sobre, enfim, o empreendedorismo negro como um todo, assim. Vocês poderiam citar ou tem algum exemplo nesse sentido? Eu tenho um caso que, na verdade, é sobre pauta racial, não necessariamente sobre o empreendedorismo, mas que foi muito legal, bem no auge da pandemia, a gente fazendo uma campanha publicitária X, e aí a cliente pediu, a gente tinha uma seleção de personagens, e a cliente pediu o personagem que era um homem negro. E ali no contexto, como esse pedido era recorrente, começou a nos incomodar sempre essa pessoa preta nessa situação ali da campanha. E por que não outras pessoas? E era para um público muito heterogêneo, então fazia sentido, óbvio, ter pessoas pretas ali, mas não o tempo todo ali, como se fosse não, a gente percebeu que era um estereótipo que estava definido. E a gente abriu esse assunto com o cliente, a gente abriu esse assunto com uma liderança, isso virou uma pauta dentro da empresa. E uma coisa que foi levantada entre todos os outros personagens, existia ali personagens mais jovens. E até a vestimenta, assim, desse homem preto, ele estava de terno, não fazia muito sentido dentro do contexto. Os demais faziam um pouco mais de sentido usar. Então, era usado o homem preto por uma questão de estereótipo. Isso virou uma pauta, isso virou uma conversa, isso virou uma mudança a longo prazo. Óbvio que não veio só disso, mas veio também dessas conversas, né? Uma provocação. Isso foi muito... Acho que isso foi muito significativo para mim. Além do fato da agência, aí falando de gênero, ser uma agência só de mulheres. A gente já ouviu piadinhas, né, do tipo, pô, falta um homem aí e tal, coisas assim. Mas a gente percebe que quando a gente está ali mostrando o nosso trabalho, ganhando, né, reconhecimento do cliente, premiação, seja qualquer coisa, e a gente vai precisar de tudo isso como camada de credibilidade, mas a gente percebe alguma coisa sendo mudada. Para você, Vitor, você tem algo, ou um ponto, não precisa ser um projeto, mas muitas vezes uma situação, né, que você viveu e que você percebeu que teve uma mudança, né, de percepção? Olha, eu acho que na criação de conteúdo para uma marca específica, de joias mesmo assim, era sempre modelos brancas. E aí, tipo assim, sempre eles colocavam modelos brancos, só que uma oportunidade eles conseguiram colocar um modelo negra. E quando eu fiz o conteúdo, eu fiquei tipo... Cada momento eu falei, não, tá incrível, tá incrível, tá incrível. E quando saiu, eles mesmos perceberam, tipo assim, todo mundo da empresa comentou e as pessoas de fora puderam comentar também o quanto que foi legal abrir esse leque para novas pessoas, para novos personagens, novos modelos, não ser somente algo padrão. Isso para mim foi legal ver esse ponto, porque as fotos ficaram tanto incríveis quanto uma branca também. Então é legal eles abrirem essa oportunidade. Para mim foi um ponto que eu achei importante, né? E conversa com um público novo e o papel da publicidade, do conteúdo, em trazer mais representatividade mesmo. E se importa, isso é importante para meninas, meninos pretos se veem mais nas campanhas. E eu acho que a maneira de colocar mais modelos, né, mais artistas pretos é ter pessoas pretas na equipe, que foi o caso, né? De ter o Vitor ali com esse olhar. Isso é muito legal. Porque quem está de fora se enxerga ali também. Exato, isso é muito bom. É um público. Com certeza. Você abre voz e espaço para a pessoa estar ali também. Legal. E Raida, você também atua com mentoria, né? Você também é mentora. Nessas suas oportunidades de atuar como mentora, assim, como é essa questão também, assim? Você percebe que isso de alguma forma afeta as dores, as demandas que chegam para você em relação aos apoios que você precisa dar para uma pessoa, para uma mulher? Sim. É muito comum eu atender mais mulheres, e uma boa parte delas, talvez a maioria das mulheres, são mulheres pretas e me procuram, acho que muito por isso, porque a gente vive dores que vêm da estrutura, então são as mesmas dores. É diferente de procurar, às vezes, um mentor, um professor, enfim, qualquer coisa do tipo, que vai falar sobre aquela temática técnica, mas que não sabe das dores, né, que envolve, enfim, como sociedade. Então, muitas líderes, empreendedoras pretas me procuram por isso,
e, de modo geral, muitas mulheres. Eu acho que definiu o meu público, né, assim, porque é uma pauta que eu acredito. Inclusive, gostei muito do convite aqui, porque a gente está falando de empreendedorismo, e é legal falar isso porque, como mentor, é comum a gente ser convidado para palestras ou participações para falar só sobre pauta racial, né? E cada pessoa preta é uma profissional, um profissional de alguma coisa, e a gente manja tecnicamente de outras coisas. Mas ali na mentoria, é natural ter essa procura maior de mulheres pretas por as nossas conexão e vivência, né? As vivências são muito parecidas, então se tornou um público, e é um público que eu abraço e tenho muita vontade de sempre contribuir. Muito legal. Gente, essa conversa foi super legal, nem vi o tempo passar, a gente já está chegando aqui no final, né, do nosso papo. E para a gente encerrar, eu vou dar um espaço aí para vocês, cada um, né, Vitor e Haida. Queria que vocês dessem um conselho mesmo para os empreendedores aí negros que estão ouvindo a gente, que estão começando. O que vocês acham que eles devem ter em mente, como devem pensar aí os próximos passos dele, começando pelo Vitor dessa vez. Olha, eu acho que planejar, porque é muito importante. Eu sei que eu fui sem medo e fui no arriscar mesmo, mas se planejar é muito importante para a gente não ter outros problemas no futuro, né? Mas não ter medo, acreditar em si mesmo, buscar, como a Haida falou, uma rede de apoio, principalmente de empreendedores negros também. Porque outros empreendedores vão poder falar das dores dele, mas os negros vão poder também passar essa ponte que eles passaram as dificuldades. Sim. Então isso é muito bom. Procurar ter essa rede de apoio e acreditar de fato que você pode chegar, que você pode conquistar, que você pode fazer seu trabalho valer a pena. Não deixar com que os outros te coloquem em caixas ou te molde do jeito que eles querem, a sociedade em si. A gente tem uma batalha que é de anos, a gente não pode desistir nem desanimar e fazer o nosso melhor todo dia, fazer o dobro, né? E a gente tem que fazer o dobro. E isso é muito importante, a gente não desacreditar de si mesmo. Perfeito. E para você, Haida? Legal. Não querendo ser repetitiva, mas a ideia do Vitor sobre autoconhecimento eu acho realmente muito importante, porque a gente conhece as nossas forças, a gente sabe até onde a gente vai, o que é um padrão que você está refletindo no negócio, por isso que negócios, marcas, tem muito um quê ali do fundador, porque é isso, a gente coloca muito da gente ali, então se conhecer adianta muito o processo, fazer terapia, é importante para isso. Mas eu diria que, sem dúvida, você vai viver desafios maiores do que você previa. Vai sim ter aqueles dias do tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Se eu soubesse que teria esse nível de problema, eu não teria começado, e é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma oportunidade de viver coisas também que você não imaginava. O Vitor falou dos equipamentos, eu falei de algumas coisas da Sophie, de olhar aquilo acontecendo e falar, eu também não imaginava isso. Então, vai ter muita coisa que você não consegue imaginar. É fundamental o planejamento para a gente não sair fazendo as coisas por impulso. Tem a fase do teste, a gente tem que testar mesmo, mas não pode ser tudo um teste, precisa ter planejamento, mas saiba que não tem como ter controle, assim, né? O seu negócio, mas a gente não tem controle sobre tudo. Então, vai vir muita coisa que é desafiadora, que você não esperava, mas vai vir também muita coisa legal, grande, que você não esperava. Muito obrigado, gente. Espero aí que tenha sido um papo também legal para vocês, o quanto foi para mim. Foi muito enriquecedor. E a gente possa também ter outras oportunidades de conversar aqui em outras vezes. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado. Com certeza, foi sensacional. Obrigado, Vitor. Esse foi o Mil Contra. Lembrando que a gente está em todas as plataformas de streaming e também no YouTube do Inter. Um abraço e até a próxima.